Só que tem um porém. Para tomarmos posse dessa promessa, precisamos seguir um homem chamado Cristo Jesus. Eu quero vos relatar na noite deste dia cerca de uma história de uma pessoa que pagou pelo que não tinha nada a ver, sofreu as consequências de um erro ou de uma falha daqueles que deveria ser quem iria cuidar e que mais tarde agora pagou na pele o preço por simplesmente pertencer àquela família. Quando nós falamos acerca de esperança ou acerca da promessa, todos nós, como uma autora já disse, temos uma promessa. Tendo uma promessa, temos também uma esperança, que só se sustenta uma promessa mediante a esperança. Uma pessoa que tem a promessa, mas não tem a esperança de guardar a promessa, em vão é ter a promessa. Porém, quando nós falamos acerca desta passagem, acerca deste versículo, que nos traz a história de um homem, de um menino, de um jovem chamado Mefibosete. Todos nós já lemos essa história, ou já até mesmo já ouvimos alguns pregadores pregar acerca dessa história, dessa passagem. Eu quero convidar a você a, juntamente comigo, se emocionar nessa história. Eu quero convidar a você, juntamente comigo, embarcar nessa história. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a entrarmos juntamente no sofrimento de Mefibosete. Começa a história no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16 e no versículo de número 13, aonde surge Samuel ungindo o rei Davi. Todos nós ouvimos anteriormente como foi dito aqui acerca do rei Saul. Saul era de fato, sim, um jovem determinado, um jovem robusto, um jovem que queria e sabia aonde queria chegar, um jovem que conseguiu despertar os olhares de Deus para com ele. Porém, Saul tinha os seus porém. A sua ambição era demais. A sua ambição levava a ele querer chegar a lugar aonde não poderia e querer fazer o que não deveria fazer. Sendo assim, Saul começa agora a cair no descrédito do povo, até porque o povo de Israel tinha um inimigo chamado Golias. Golias nunca foi abatido, ou seja, o exército do rei Saul nunca conseguiu abater Golias, sendo Golias um único homem, um único forte dos soldados dos filisteus. Sendo assim, sendo que Saul não conseguiu abater, surge então a história de Davi. E tudo começa nessa história de Davi com a obediência. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Os seus irmãos entendiam de guerra, de estratégia de guerra. Os seus irmãos conheciam toda a desenvoltura do desenvolver uma guerra. Tinha hábitos nas lanças, nos arcos e flechas, nas espadas e nos escudos. Porém, eles não tinham a intimidade como apacentar. Eles não sabiam. Não adianta hoje as pessoas entender muito de estratégia e não entender de apacentar. Aqui está codificado a maior história de Davi, o maior ponto crucial que leva Davi a ter uma visão e ser olhado e despertar
casa, todos estavam junto com seu pai, porém Davi estava fazendo o mais importante, que é cuidar dos bens do seu pai. Davi, então, quando é chamado por Samuel e é ungido rei diante dos seus irmãos, e isso todos nós também já sabemos, todos nós compreendemos essa história, porém surge mais tarde a perseguição de Saul para com Davi, porque Davi conseguiu fazer aquilo que Saul, em todos os seus anos de governo, não fez, que foi derrotar Golias. E com isso, continua-se os ataques dos filisteus concernente a Israel. Davi agora torna-se um fugitivo, torna-se aquele que passaria anos e mais anos fugindo de Saul. Porém, Saul não sabia que o governo ou o reino dele já tinha caído no descrédito. Porém, Saul tinha um filho com o nome Jonatas. E Jonatas, no primeiro contato com Davi, a Bíblia corrobora que ele amou Davi com o amor da sua alma. E Davi, da mesma feita, amou Jonatas com o amor da sua alma. Ambos se davam bem, criaram-se um laço de amizade. Jonatas passa a cuidar de Davi e a alertar Davi concernente às perseguições e às ciladas do seu pai. Porém, Jonatas não sabia que um dia Davi se assentaria no trono. Jonatas não sabia que um dia Davi seria rei de todo Israel. Os anos se passam. Jonatas continua a preservar a vida de Davi em muitas emboscadas que o seu pai Saul fez para com Davi. Jonatas estava sempre ali para dar um ok, um alô, um toque em Davi e dizer: sai fora, se esconde, vai para um campo, vai para o outro. Meu pai quer perguntar acerca da sua vida. E isso foi crescendo, a amizade foi crescendo, até que um dia Jonatas descobre que ele não está lidando simplesmente com um fugitivo, mas ele está lidando com aquele que seria rei de todo o Israel. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que as promessas para se cumprir na minha vida, as promessas para se cumprir na sua vida, as promessas para cumprir no meio da igreja, precisa de um ponto crucial: crer que elas um dia irão se tornar realidade. Crer que elas um dia virá à tona. Crer que um dia o céu se abrirá, o inferno terá que dar ordem aos demônios, nos povos, para sair, para que Gabriel desça e te entregue, e que você tome posse daquilo que tanto tempo você acreditou e esperou. É impossível fazer, crer e acontecer a realidade da promessa sem viver ela todo dia da sua vida, sem levantar de manhã e abrir os olhos, tocar o pé no chão, olhar, findar os olhos ao céu e dizer: ainda hoje a minha promessa pode se cumprir, porque fiel é aquele que me prometeu. Davi sabia que o azeite tinha sido derramado sobre a sua vida. Não foi qualquer um que mandou derramar, foi o autor, o consultor, aquele que criou céu e terra, aquele que constituiu Davi. E antes mesmo que Davi fosse gerado, ele já
está determinado desde a fundação do tempo, desde a fundação do mundo. Basta você hoje querer tomar a posse dela. É verdade. Ei. Mas todo aquele que tem promessa tem perseguição. É verdade. Porque é isso que torna o cumprimento da promessa gostoso. É isso que faz o cumprimento da promessa ter realmente o sabor de mel. É você lutar, 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 batalhar, 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 e chegar no belo dia, onde você olhar para o lado e achar que nada mais pode acontecer. Ei, Deus se manifesta a praga do céu, a terra treme, e algo acontece na sua vida. Vive essa graça. Jonatas faz um pacto com Davi.